Nessa terceira parte, depois de um preâmbulo tão longo, eu inicio a leitura direta aqui do 23. Isso deve bastar de uma vez por todas acerca da origem do Santo Deus, quer dizer, daquela linha que estabelece, daquela, digamos, na bifurcação acerca da invenção dos deuses, naquela direção da invenção dos deuses pela tradição cristã. Então, o Nietzsche fala, olha, o 22 basta, né? Até o 22 basta de discutir isso. Agora eu vou indicar uma outra via, né, que ficou um pouco perdida, né, no interior do debate promovido pelo Nietzsche, mas que no 7 o Nietzsche já havia chamado a atenção, né, temos que dar, né, o Nietzsche fala, né, é bom recordar épocas em que se julgava o contrário, né, o contrário daquilo que tradicionalmente se julga a partir da invenção do Deus cristão. Que em si a concepção de Deus, eu volto a ler, não conduz necessariamente a essa depravação da fantasia. O cristianismo é uma depravação da fantasia. Essa é uma importante colocação do Nietzsche, justamente porque o Nietzsche vai pensar o cristianismo também na chave de uma espécie de negação da tradição artística, né, da tradição poética, que tivemos de considerar por um instante que existem maneiras mais nobres, e esses mais nobres aqui o modo poético de se considerar a invenção dos deuses, que não seja mais essa violação e autocrucificação do homem, né? A ideia de que a vida é um calvário, um martírio, sacrifício, né? A qual, dada a dívida originária que temos para com Deus, né, nós temos que sempre buscar, digamos assim, compensar essa dívida. E a compensação é permanecermos sempre ligados ao amor de Cristo. Para compreender essa fixação pelo amor de Cristo via tradição cristã, diz o Nietzsche, eu tenho que compreender o afundamento da culpa na má consciência moral. Então é isso que vocês vão ler do 8 ao 22. Mas não nos interessa aqui, né? Essa tradição cristã, no fundo, ela vai permanecer na chave daquela origem da responsabilidade à qual o Nietzsche quer se opor, não possibilitando que a responsabilidade do ponto de vista da sua origem e do seu fim seja o mesmo, né? Então, Nietzsche vai falar, o Nietzsche continua aqui no 23, na qual os últimos milênios europeus demonstraram sua maestria. Isto se pode, felizmente, concluir a todo olhar lançado aos deuses gregos, esses reflexos de homens nobres e senhores de si, né, nos quais senhores de si é uma expressão que aparece lá no 2, quando Nietzsche vai falar do fim sazonal da árvore, da responsabilidade, enfim, né, que sazona frutos, né, nos quais o animal, o homem, se sentia divinizado. Tá? Qual é o modo de pensar, de novo, o problema, né, do humano, animal, do ponto de vista natural? Qual é a possibilidade de se pensar a divinização da parte do aspecto animal, né, presente no ser humano? Divinizando a crueldade. Tá? A crueldade como prazer festivo. Tá? E não se dilacerava, não se enraivecia consigo mesmo. Por muito e muito tempo, esses gregos se utilizaram dos seus deuses precisamente para manter afastada a má consciência moral. Essa é a frase. Tá? Os gregos se utilizaram dos seus deuses, da invenção dos deuses, para permanecer afastada a culpa, a má consciência moral. O que significa isso? Para afastar a responsabilidade tal como era pensada em sua origem. Para afastar a responsabilidade, nada mais do que uma certa técnica de criação da memória, como o modo de gravar o que foi uma vez vivido via dor, via sofrimento. Tá? Então, os gregos não quiseram manter, né, aquela lógica da dívida e do crédito. No caso da dívida eterna, né, que é o aspecto central da má consciência moral é ter uma dívida eterna, uma culpa eterna, né, que você não pode liquidar, para poder continuar gozando a liberdade da alma. Uso contrário, portanto, ao que o cristianismo fez do seu Deus. Nisso, eles foram bem longe, os gregos. Essas crianças magníficas e leoninas, bem, referência a Heráclito, a ideia da inocência, mas eu não vou, né, discutir essa questão aqui. E uma autoridade, que tem a ver aqui com a ingenuidade homérica e tal, e uma autoridade não menor que a do próprio Zeus homérico, lhes dá a entender
uma vez por outra que eles tornam as coisas fáceis demais para si mesmos. Estranho, né? Diz ele numa ocasião, trata-se do caso de Egisto, né? Um caso bastante grave. Bem, isso aqui é o início a citação aqui agora é do início da Odisseia, né? Quem quiser anotar, eu posso colocar aqui, está na Odisseia, está no canto 1, versos 33 e 34. Né? Então, o trecho ao qual o Nietzsche se refere está bem no início da Odisseia, né? E, digamos assim, acho que ilustra de maneira, agora, acho que automática, né? A ideia de que Homero é extremamente um paradigma do Nietzsche para pensar justamente a via da invenção dos deuses pela imaginação poética. Né? Sobre a mitologia grega em torno do Egisto, eu não vou aqui falar, enfim, que ele seduziu Clitemnestra, a mulher do Agamenon, o Agamenon volta para casa, enfim, eles matam o Agamenon, enfim, se vinga depois. Orestes mata, filho de Clitemnestra, filho de Agamenon, mata. Né? Está lá na Oresteia, né, que é uma trilogia das tragédias de Ésquilo, vocês podem conhecer a partir dali. Mas isso não interessa aqui. O que interessa é a citação. Estranho como se queixam dos deuses os mortais. Os mortais se queixam dos deuses. Apenas de nós vêm seus males, acreditam. Mas são eles que, por insensatez e mesmo contra o destino, causam o infortúnio. Então, essa referência aqui é para mostrar como os deuses são espectadores interessados, né, da, digamos, relação ritual dos humanos com a maldade, né, com o sofrimento. Mas aí se pode ver e ouvir que também esse juiz e espectador olímpico, né, Zeus, está longe de se aborrecer com os homens ou deles pensar mal. Como são loucos, é o que pensa, né, o Deus, Zeus, que olha para os malfeitos dos mortais. E a loucura aqui, enfim, a ideia da loucura aqui é que ele está, né, fora de si. Eu falei sobre essa questão da loucura, né, para falar do ritual, para falar de um estado, né, de um estado alterado da consciência. É disso que se trata. Né? Eu comento esse trecho naquele artigo que eu que eu mostrei para vocês, foi publicado na Filósofos. Aí eu comento com mais detalhes. Se vocês quiserem ler, talvez fique mais claro. Mas a ideia da loucura aqui, né, a ideia é que ele está fora de si. Tá? Fora de si. Não vamos pensar nessa loucura, que daqui a pouco isso vai virar um problema, não vou conseguir comentar, né, que enfim. É a loucura, é o que pensa observar os maus feitos mortais, né? Eles são loucos, né? Eles estão fora de si. Então, quer dizer, os humanos causam danos e causam males. Né? E, mesmo contra o destino, eles continuam causando infortúnios. O que Homero canta do ponto de vista das maldades e crueldades promovidas pelos humanos uns contra os outros é agora colocado na boca de uma divindade da seguinte maneira, né? Que coisa estranha. Né? E esses juízes e espectadores divinos começam a interagir e a se interessar pelo mal feito dos mortais, digamos, compreendendo-os como loucos, como quem está fora de si, né? Possuídos, se vocês quiserem. Né? Eles têm perturbação na cabeça. Tudo isso admitiam de si mesmo até os gregos da era mais forte e mais valente, como motivo de muita coisa ruim e festiva. Loucura, mas não pecado. E aí, bem, assim, né? Quer dizer, então, veja bem, loucura e não pecado. Vocês compreendem? Bem, essa frase é a frase que, digamos, vai me permitir, opor o cristianismo, mais uma vez, né, à tradição poética, da poesia homérica, ou da imaginação poética. Essa
da fantasia que o Nietzsche aqui no início do 23 menciona, né? Bem, então loucura e não poesia, loucura e não pecado, né, é a forma pela qual os deuses se tornam interessados pelas inúmeras maldades e atrocidades e catástrofes ocasionadas pelos homens contra si e contra os outros. Então, aí o Nietzsche continua, né? Não é pecado, não é uma dívida impagável. Eles estão loucos, eles estão fazendo uma coisa sem, né, de maneira muito estranha, sem pé nem cabeça. E aí o Nietzsche continua, né? Como é possível? Como pode isso acontecer a cabeças como as nossas, né? O Nietzsche cria um interlocutor fictício, né? Nós, de ascendência aristocrática, homens afortunados, como é que nós podemos estar fora de nós, com estados alterados de consciência, bem constituídos, na melhor sociedade de nobreza e virtude? Assim se perguntou durante séculos o grego nobre, em face das atrocidades e cruezas incompreensíveis com que um de os seus iguais se havia maculado. Então, quer dizer, os gregos cometem maldade, cometem dano, crimes, eles lesam uns aos outros. E dizem os deuses, eles são loucos, né? Só que os deuses, né, estão se interessando pela maldade, né? Pela crueldade, né? Digamos, pela representação simbólica de atos criminosos uns contra os outros, justamente pelo fato de que os homens estão enlouquecidos, fora do seu juízo, ou com seu estado de consciência alterado, sob a forma do delírio. Claro que eu precisaria falar que o delírio nada mais é do que uma categoria poética. André, por que você não vai explicar isso? Isso é interessante, porque não daria tempo, né? O delírio é uma categoria poética, né? Eu também comento para aqueles que quiserem, aquelas que quiserem, enfim, um pouco entrar nesse debate, não é necessário para o trabalho, tudo bem, pessoal? Não é necessário para o trabalho. Aqueles que quiserem entrar nesse debate, por favor, eu vou ter que fazer isso, consultem lá o texto que eu indiquei para vocês, porque lá também eu comento algo sobre, né, esse tema do delírio, do êxtase, da loucura, né? Basicamente, o que é isto como categoria poética? Gente, loucura não é o que nós normalmente chamamos aqui de uma certa patologia, né? O uso que nós temos da palavra loucura, para a tradição poética, né? Para a tradição artística, não tem nada a ver com isso, com a ausência de normalidade, né? De um estado patológico com determinadas características, algo que só a medicina, só a ciência vai estabelecer e que se tornou interessante para nós, mas para a arte isso não tem interesse nenhum. Bem, delírio ou êxtase nada mais é do que uma forma de subversão poética do estado contemplativo. Se vocês quiserem, subversão poética do estado de consciência de nossas percepções. O êxtase é introduzido assim, para promover a alteração de estados da consciência. Vocês vão ver isso de maneiras múltiplas. Na literatura isso popula. Bem, mas deixa para lá. Vamos falar o que interessa. Aí o Nietzsche continua, um deus deve ter enlouquecido. Então, tá bom, os deuses olham e falam assim, bem, vocês estão ficando malucos, né? Como há interação, os gregos olham uns para os outros e falam assim, sim, estamos enraivecidos, estamos cometendo danos, lesões, prejuízos, estamos catástrofes uns contra os outros. Mas isso deve ser culpa de um deus. Isso deve ser culpa de um deus. A responsabilidade não é minha. Isso deve ser culpa de um deus, né? Dizia finalmente de si para si, balançando a cabeça. E essa era a saída típica dos deuses. Ou seja, dizer que foi um deus que o tirou de estados da consciência, né? Quer dizer, a ideia de que o delírio, a loucura, né, uma perturbação na cabeça, nada mais era do que uma forma de justificar os seus atos criminosos, lesivos, danosos, né, cruéis, uns contra os outros. E isso quer dizer uma coisa. Né? O Nietzsche diz aqui, né? Justificar o homem também na sua maldade, ruindade, né? Você viu como causas do mal os deuses. Naquele tempo eles não tomavam a si o castigo, e sim o que é mais nobre é a culpa. Bem, o castigo, né, justamente é porque se eu causo uma lesão, logo, não é verdade?
Se eu causo uma lesão, logo, só que a culpa não é minha, a culpa é de um Deus. Que estratégia é essa? Essa é a estratégia final sobre a qual, agora sim, né, eu acho que o texto do Homero pode ilustrar. Agora vai entrar o texto do Homero. Né? O exemplo da Ilíada, para mim, é emblemático para ilustrar o final da genealogia da moral. O final da seção 23 da genealogia da moral. Né? Esse trecho da Ilíada, que eu vou ler com vocês. Esses dois trechos que estão aqui, tanto do André Malta, Selvagem Perdição, né, fala da representação de uma deusa chamada Ruína, Ate, né, que causava nos homens isto que o Nietzsche está chamando de enlouquecimento, de perda do juízo. Né, como é que Homero cria, né, que a tradição mítica digamos, reproduzida por Homero justamente nessa chave de poder pensar um homem que comete crimes, comete maldades, comete coisas ruins, lesa o outro, arruína o outro, arruína a si mesmo, né? E depois diz que ele não fez, porque ele estava fora de si, ele estava enlouquecido, tinha perdido o juízo e que é culpa dos deuses. Né? Os deuses, existem deuses que são criados pela própria fantasia mítica, justamente para poder fazer isso, para poder possuir, se apossar dos homens, intervir nos homens. A expressão que eu gosto é de intervenção demoníaca. A expressão intervenção demoníaca está aqui no Dodds, para quem eu sugiro que leia. O caso do Agamenon é emblemático. Nessas citações finais da seção 23 do Nietzsche podem ser todas reconstruídas a partir do caso de Agamenon. Né? Ele diz aqui, intervenção demoníaca, aqui, né? Justamente aqui nesse trecho aqui, vocês vão ver a deusa Ate, é uma deusa criada justamente para poder possuir os homens e neles, através dos atos e ações deles, tornar ou reproduzir simbolicamente a ruína e a desgraça. Daí que o grego nobre vai dizer, eu nobre, aristocrata, né, com virtudes mil, como é que eu posso agir assim, reproduzindo a crueldade e a maldade? Só se estiver sob a influência de uma intervenção demoníaca. E essa intervenção do demônio, essa intervenção demoníaca, é a intervenção do mal. E os gregos tinham, do ponto de vista da paisagem olímpica, né, dessa paisagem aí dos deuses olímpicos, alguns, né, e esses são os principais para o Nietzsche aqui, que representam essas divindades demoníacas, essas que carregam consigo justamente a força de tornar o homem insano, temporariamente insano, né? Como diz aqui, com o bloqueio temporário e confusão do nosso estado normal de consciência, e então, possuindo-os, intervindo neles, promover a maldade, a crueldade, né? E todas as formas de dano e lesão e ruína, né? Que são, digamos, interessantes para os próprios deuses de observarem do ponto de vista do humano. Bem, esses dois textos do André e do Dodds são importantes para vocês compreenderem isso, por isso que eu disponibilizei desde o início. Mas eu vou voltar aqui para a Ilíada, né? Porque é com a Ilíada que eu queria terminar, para interpretar com a Ilíada justamente o final daquele seção 23. Por que Homero e a construção poética desse imaginário em torno da invenção dos deuses é tão fundamental para o Nietzsche? E por que ele é que promove, do ponto de vista da genealogia da moral, a guinada estética na reflexão do Nietzsche? Por quê? Então, como já tem 20 minutos, eu vou abrir uma quarta parte, justamente para poder finalizar com a leitura do Homero, e ilustrar para vocês, exemplificar para vocês que o Nietzsche aqui não está divagando, né? Que ele está lendo, digamos, detidamente, né, esta tradição poética iniciada com esse exemplar, né, com esse protótipo do poeta que é